Estamos aqui com Duca Mendes, num cenário praticamente mítico, né? É um AVZ trocado aqui, mas é um AVZ, né? Desculpa aí, América, eu prometo que é só agora que eu vou substituir aqui, beleza? Cara, é o seguinte, o Duca é, enfim, músico, produtor, ele pode falar melhor do que ele faz. E tem uma produtora muito bacana que agora, sei lá, um dos maiores clientes passou a ser as ideias dele mesmo. Isso é genial, acho que muita gente deseja isso, com que o trabalho autoral seja, sei lá, o principal cliente dela, da pessoa. E conta pra gente como que começou, cara. Como que você resolveu entrar nesse cenário maluco do audiovisual? Então, assim, vou tentar encurtar a história. Não sei se sou muito bom disso, mas vou tentar encurtar. Cheguei em São Paulo em 2007, quando eu conheci a Carol, que é minha sócia, minha esposa, minha musa, enfim, minha diretora e tudo, e que me ensinou boa parte do que eu sei no audiovisual. Apesar de ser filho de fotógrafo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu nunca tinha tido experiências de gravar vídeo, editar. Tinha feito uma brincadeira ou outra, porque sou entrão ali, mas não tinha nunca editado um trabalho, gravado um trabalho, né, 100%. E a Carol, na época, trabalhava na Band e me botou pra trampar com ela. Eu comecei a pegar nas câmeras, na época PD, HVX, Camerona ali e tal. Nem tão grande, mas né, ela como vídeo repórter, fazia as matérias sozinha, me botou pra fazer imagens de apoio, comecei a editar com ela na época da fitinha e comecei a aprender esse workflow, né, de vídeo, que é gravar, editar, cabeça, sonora, roteiro, blá blá blá, comecei a entender isso tudo. E ela costuma dizer também que eu, como músico, ao casar com ela, ela pôde dizer que os filmes dela, os documentários dela, as matérias dela teriam trilhas originais, que eu podia compor pra ela, e isso foi muito legal. Então a gente começou a trabalhar junto, e chegando em São Paulo, fui trabalhar numa produtora de música, e depois numa agência de publicidade como diretor de arte, fazia uns áudios, tirava foto. Na produtora de música você era músico, você gravava áudio, você gravava vídeo? Boa. Vamos lá, senão eu vou falando e ninguém me entende. Eu comecei a trabalhar numa produtora chamada Show Livre, que é uma produtora que transmite shows online, tem no YouTube e tal. Eu comecei lá meio como diretor de arte, porque eles estavam precisando de uma galera deles, eu curto também. E pra trabalhar no site deles e tal, mas aí quando um dos caras lá viu que eu era músico, e aí eu tirava foto, e aí eu podia fazer direção de arte, eu comecei a fazer umas 3, 4 áreas ali. Então às vezes eu fazia o som, às vezes eu fazia as fotos das bandas, que era o que eu mais curtia fazer mesmo, porque eu tava ligado ali, tava em contato direto com a música. Comecei a trabalhar ali, e depois fui pra agência de publicidade dele trabalhar com direção de arte. Uma pergunta aí no meio do caminho. Você fazia 3 funções, você ganhava pelas 3, como é que era? Pra resumir, e pra não ser injusto, no final eu fazia umas 5, ganhava por 4. Mas era bom, era legal, eu aprendi muito lá. E é normal, isso acho que faz parte. Você tá chegando no mercado, não era o meu mercado de publicidade. Eu sempre fui músico, compus pra novela, de disco e tal. Não era o meu mercado trabalhar com direção de arte. Então pra mim era uma novidade e eu tinha que manter em São Paulo. Então eu fui trabalhar com tudo que eu pude fazer lá, aprendi muito e a grana não era um problema, funcionou, deu certo. Ótimo. E estamos aí. Mas... E aí a gente começou... Eu trabalhando lá, eu sentia que não era meu lance ficar num lugar que de 9 às 5... Quer dizer, publicidade nunca é de 9 às 5, mas não era a minha parada. E a direção de arte era mais um freela dentro da minha vida. Eu fui pra lá porque era uma segurança de eu me manter aqui. Pra resumir esse lado, eu e a Carol, enquanto isso, a gente ia fazendo uns freelas. Porque a Carol, na época, trabalhava na Bandeirantes, como vídeo repórter, como eu falei. E eu ajudava ela ali, e de repente alguém falou, pô, vocês trabalham juntos, vocês têm uma produtora, tem um vídeo institucional de uma empresa aqui, quer fazer um videozinho do diretor, bababá, pô, vamos fazer. Eu ia lá com ela, gravava o áudio, ela gravava o vídeo, ela editava, eu fazia uma artezinha, pá. E aí a coisa foi até um dia que a gente sentiu que tinha que nascer a nossa produtora, que se chama 6 e 1, até hoje, 6 e 1 Audiovisual. 6 e 1 por causa da hora, que a gente falava assim, pô, o trabalho acaba às 6, 6 e 1, a gente começa a fazer o nosso. Era isso, ela era na Band e eu na agência de publicidade, então a partir de 6 e 1 era quando a gente ia editar, fazer alteração, fazer os vídeos, que eram extra esse trampo principal. Massa. E começou a rolar, chegou um ponto que, na verdade, o ponto de virada dessa história foi quando o Terra viu um documentário que a gente fez sobre os 30 anos de uma banda aqui de São Paulo, que é muito bacana, que é uma banda de punk rock, que se chama Inocente. Eles estavam comemorando 30 anos de banda, e a gente fez um puta documentário com eles e tal, foi pro Inedit, foi pro Indie Festival, teve uma estreia muito bacana. E um dos diretores do Terra viu aquele documentário e falou assim, cara, eu preciso desse olhar de vocês pra fazer o vídeo oficial do Planeta Terra. Sim. E aí a gente foi com tudo. A gente falou assim, tudo bem, a gente tem a nossa produtora, que na verdade ela nem tinha muita cara ainda, chamamos alguns amigos, fizemos o vídeo oficial do Planeta Terra, que foi um sucesso. É um dos maiores orgulhos que a gente tem de ter feito um vídeo muito bacana, com uma repercussão muito legal.
E nesse momento a gente falou assim, cara, tá na hora de sair da Band, tá na hora de sair da agência, porque o Terra queria fazer umas coisas com a gente, e nesse tempo o Iguatemi chamou a gente pra fazer fashion film, e aí a coisa foi, e a produtora se consolidou. Então, deixa eu dar um pause aí. Sim. Porque assim, uma das perguntas que me fazem, que tem lá no site, é como que chega até grandes clientes. Você simplesmente, nessa história, você fala assim, aí a gente chegou, aí o cara viu, e aí, e aí? Como que foi esse caminho? Cara, é difícil responder essa pergunta, né? Porque é a pergunta que eu sempre fiz antes de passar por isso. Então, e hoje eu talvez não saiba a resposta, né? Porque, na verdade, assim, eu acho que muito importante em qualquer trabalho, qualquer área, é você sempre fazer um networking muito legal. Né? A gente sempre teve contatos muito bacanas, é óbvio que o fato dela estar na Band botou a gente em contato com muita gente legal, desde a parte de trás das câmeras, diretores, produtores, até pessoas importantes, atores, donos de lojas, donos de empresas, empresários, enfim, toda essa galera a gente sempre teve contato. Mas, como eu te disse, o ponto de virada foi o Terra, ele foi uma questão de sorte. Né? Óbvio que eu falo assim, a sorte ela não cai à porta, a gente correu atrás da sorte. E ela também trabalhava lá, né? Não, no Terra não, ela trabalhava na Band. Pode crer. Ela trabalhava na Band, e a gente fez, independente, a gente fez um documentário dos Inocentes, como eu disse, e esse documentário foi pro cinema, por um acaso mesmo, um diretor do Terra estava numa das sessões do filme, viu o filme e falou assim, eu preciso conhecer esses caras. Como que ele foi pro cinema de repente? Aí tem que perguntar pra ele. Porque aí é que tá a questão da sorte. Falar, pô, mas esse cara deu sorte. Tudo bem, eu acho que a gente precisa de sorte. Mas a gente tem que correr atrás dela também. Não dá pra ficar aqui em casa ou na produtora, sei lá, e falar assim, bom, então eu tô aqui, minha câmera é foda, isso e tal, e um dia a sorte vai bater minha porta. Ela não vai bater. Mas dá pra você ir atrás dela. Então foi isso. Esse momento o que eu posso dizer é que o networking que a gente fez com que esse cara do Terra chegasse até a gente mais rápido. Porque quando ele descobriu a gente, ele falou assim, bom, preciso encontrar o Duque e a Carol. E aí ele falou com uma pessoa que falou com outra que conhecia a Carol, que da Band, que conheceu da agência de publicidade, que é a mesma galera, e aí a coisa... Então eu acho que... E a partir disso é muito curioso, porque vocês vão ter uma história engraçada nesse sentido. A gente nunca prospectou, cara. A gente nunca ligou para um cliente para falar, olha, eu faço vídeo, eu tô a fim de fazer isso por você, eu tenho essa câmera aqui, posso te oferecer esse serviço. A partir do Terra, que foi uma puta porta de entrada pra produtora, foi um trabalho muito legal, algumas produtoras começaram a chegar e acho que assim, o resto foi fruto de bom trabalho. A gente sempre se dedicou muito, sempre fez com amor mesmo, assim, que é aquela coisa clichê aqui, né? Eu uso até como exemplo, cara, se você me permite, assim, do meu lado músico, quando a galera chega pra mim perguntando sobre os canais que eu tenho no YouTube, sobre a produtora, eu falo igual quando eu vi aquelas entrevistas com Eric Clapton, assim, que ele fala assim, mas o que é preciso pra se tornar um músico de sucesso? Ele, faça com amor, faça o que você gosta. Eu faço, tomar, né? Fala sério, né, cara? Isso eu já faço há muito tempo. Mas eu entendo ele, porque assim, ele deu certo, porque ele também estava fazendo o que ele gostava. Então na 6 em 1 a gente fazia os trabalhos não só como um simples prestador de serviço, a gente sempre tentava educar o cliente para quem tivesse menos alteração, a gente tentava colocar o nosso olhar autoral na coisa, não só executar o que eles tinham que fazer, e isso foi criando uma simpatia com os clientes que eles indicavam a outras pessoas, assim, olha, eles são legais que eles vêm, tomam conta de tudo, fazem de um jeito diferente, o olhar deles, não tô aqui dizendo que é melhor, mas foi a forma que a gente encontrou de cativar essas pessoas, e aí, cara, a coisa foi crescendo, daí foi pro Iguatemi, foi para outras marcas, empresas. Não sei exatamente a resposta, como é que chega em grandes clientes. Acho que o princípio é isso. Você faz o que você tá afim, faz o jeito que você gosta. Entenda que, assim, cliente paga, mas ele não sabe o que ele quer. Então você tem a obrigação de educá-lo. Acho que isso é muito importante, porque senão você vai sofrer depois, vai ficar fazendo 20 alterações. Então acho que quando você consegue chegar nesse lugar, isso eu posso te assegurar. Assim, quando você chega nesse lugar profissional, é onde você começa a se impor como um fornecedor de verdade. Certo. O cara fala assim, ele não é só um fornecedor, ele é uma produtora que resolve o meu problema, ou que tem soluções legais mesmo. Acho que é por aí. Bacana. Você contou a história até surgir a produtora. Sim. Então vamos a partir daí. Então. Tá, E aí, assim, a 6 em 1, a gente passou uns 2 bons anos fazendo muitas coisas legais, tanto com pessoas, artistas, empresas. Pro Terra a gente fez um documentário muito legal pra uma molecada que a gente pegou numa tríplice fronteira aqui, Colômbia, Brasil e Peru, levou essa molecada pra Londres, que foi muito legal. Foi também uma outra coisa, nessa época, que era pra divulgar as Olimpíadas, a gente fez 6 países da América Latina pra gravar com 12 atletas que iam pras Olimpíadas. Também foi uma super produção pra uma produtora que era pequena, porque a produtora sempre foi eu e a Carol. Até hoje, mas a gente, não por isso a gente não tenha feito trabalhos grandes. Então, assim, uma produtora com um processo pequeno, que tem um custo menor,
Também a gente nunca entendeu que isso quebraria o mercado. Assim, se eu posso dar conta do trabalho, eu vou cobrar como as pessoas, mas eu sou faço função de 4, eu posso fazer isso numa boa, assim, não vou cobrar barato porque sou só um. Eu cobrava o preço justo que eu achava. E isso funcionava muito, porque pros clientes era uma coisa assim, não tinha muita burocracia, era rápido, uma alteração pedia, vinha 2 horas depois. No set de filmagem eram 2, 3 pessoas como a gente tá aqui, eram coisas simples de resolver. Que hoje é um modelo, né? Hoje a gente vê muito isso, assim, a gente não pode dizer que inventou isso jamais. Mas quando a gente fazia, a gente conhecia 2, 3 produtores que eram esse modelo, tipo um diretor e um cara que já gravava o áudio. Qualquer produtor era ali na época um valor já exorbitante para chegar a 8 cabeças, o cara com a luz, um que ficava parado, que era o motorista, e hoje isso não cabe mais. Então a 6 em 1, pra gente continuar o papo, a gente ficou uns bons 2 anos fazendo muita coisa legal. Certo. E nesse meio tempo nasceu o Cozinha pra 2, que é um dos meus canais no YouTube, que a gente fundou, eu e a Carol, e o Audiovisuando. Pelo que eu percebi, aí tem uma divisão, que é uma segunda divisão. Projeto autoral e clientes. Na verdade, a 6 em 1, ela sempre serviu no começo, que acho que como serve pra maioria da galera que de repente tá assistindo, que assim, a gente tem que pagar a conta, né? Sim. Então, independente da gente estar aqui com esse discurso pomposo, de autoral e bababá, a gente tem é grana, a gente precisa de grana e sendo natural, até pra que a gente cresça, evolua, invista na gente mesmo. A 6 em 1 sempre fez isso com esses clientes, mas ela nunca deixou de fazer seus trabalhos autorais. Por exemplo, o mais recente foi a gente ir pra Chernobyl, que fazer um documentário que ainda não está pronto, mas que já virou uma exposição de fotos. Uhum. A gente fez o documentário dos Inocentes, que fez a gente chegar no Terra. Então a gente sempre criou coisas nossas para mostrar quem a gente é, porque na minha forma de enxergar, depois de 1, 2, 3 anos, quando você está trabalhando para muita gente, eu acho que aquele rio não necessariamente representa você. Tem um pouco de você ali, ou até muito ou menos, dependendo de que cada um faz. Mas aquilo não é você, porque aquilo teve uma mão de fora, teve um olhar de fora, teve alguém pagando, pedindo pra tirar tal cena. Então acho que é importante você que quer construir uma carreira, vamos chamar de sucesso, ou que te faça feliz como realizador, é você fazer suas coisas. Então assim, se você faz casamento, pega um dia uma modelo e faz umas imagens dela na praia, vestida de noiva, mas do jeito que você quer, pra mostrar a sua fotografia, mostrar a sua vibe de trilha, porque de repente é aquilo que vai fazer alguém olhar e falar assim, cara, eu quero assim. Isso aconteceu muito com a 6 em 1. Por conta desses trabalhos autorais que a gente tinha, os caras falaram assim, olha, eu tô chamando vocês, não é pra gravar um vídeo aqui no Terra, é pra fazer o vídeo do jeito que vocês fazem, com esse tema que eu tenho. E isso pra gente sempre deu muito fôlego. E o único caminho, o principal caminho é fazendo o seu autoral e postando, eu acho que arrumando sim, cara. tempo. Eu acho que sim, porque é que nem eu digo, é que nem aquele músico que toca com outras bandas, mas você só conhece o cara quando ele lança o disco solo. Sim. Porque assim, o cara é um puta guitarrista, beleza, mas aí ele lança o disco com uma vibe de jazzinho, mais light, você fala, cara, mas o cara é aquilo ali. Né? Então uma vertente dele que funciona. No vídeo acho que é meio assim. A gente fez vídeo de moda, a gente fez vídeo de comida, a gente fez vídeo de institucional, a gente fez até um casamento com um amigo, a gente fez um monte de coisa. Mas o que é o Duque e a Carol? O que é a 6 em 1? Vê o documentário dos Inocentes. Vê o que a gente fez em Chernobyl. Vejam, enfim, tem uma opção de coisa que a gente fez aí que representam a gente. Eu acho que esse é o principal, porque você sabe, olha, eles fazem isso aqui. E fazendo isso, a gente... Mais um filho que nasceu foi o Cozinha pra 2 e o Audiovisuando na mesma época. A gente fez porque... Você me permite contar a história do Cozinha pra 2 aqui? Foi uma coisa também curiosa. Eu vi assim, pô, mas como é que cria... Porque a pergunta, né, tarantineando aqui no roteiro, a pergunta é sempre assim, mas como é que faz pra criar um canal de sucesso? Não sei. Se eu soubesse, eu tinha 20. Né? Então, assim, o que acontece, o Cozinha saiu a 5D, Mark III. Só um parênteses aí nesse momento. Agora produtora rolando. Isso. Produtora rolando. Agora é o seguinte, você passou a ser um criador de conteúdo. É como se fosse uma outra área. Que na verdade essa é a veia da Carol, né? Ela como jornalista e roteirista, ela sempre quis contar histórias. Que com certeza é o caso de muita gente aí também. E eu acho que aí é que tá. E eu acho que essa é uma coisa que mais fere o criador, o autor, quando ele vai fazer um vídeo pro cliente, ele vem com um puta roteiro, pensa que o cara mexe tudo, troca tudo, e você sente o cara mexendo no teu filho. Então, você tem que entender, se você não tem apego, você quer ser simplesmente um prestador de serviço, você vai lá, ligar uma câmera, apertar o REC e sair, independente do roteiro, independente do trabalho final. Lógico que ninguém quer que seja uma bosta, mas assim... Às vezes você só quer isso, você quer ganhar uma grana, montar uma produtora com 30 câmeras e fazer isso, isso é uma coisa. Outra é quando você tem a produtora aqui, eu e você, e a gente quer fazer uma pegada mais roots, que tem uma cor sempre assim, que conte uma história sempre assado. Se a gente for trabalhar para outro cliente, ele vai mudar. Sem dúvida. Então, assim, o criador de conteúdo, ele acaba tendo essas fugas. Né? A gente tinha 6 em 1, que a gente fazia muito do que a gente já gostava, acho que
Na época eu digo coisa de 2 anos atrás, 3 anos atrás no máximo, mas assim, as produtoras sempre se queixavam disso, elas falavam assim, pô, mas eu nunca posso fazer do meu jeito, e a gente já fazia do nosso jeito, que a gente fala assim, cara, isso aqui não funciona, isso aqui não é legal. E o mais importante também, posso estar aqui trocando as ideias, daqui a pouco você me volta pro roteiro, mas assim, aprenda a dizer não, cara. Acho que a coisa mais difícil é dizer não, e eu acho que foi uma das coisas que a gente mais disse, porque a gente se ferra por isso, não só pelo fator financeiro, quando a gente precisa da grana, mas às vezes a gente quer entrar num trabalho e ele parece ser legal, mas você vê que não é, você fala, não, tudo bem, vou fazer, e depois você paga por isso, velho. De uma forma muito chata, assim. E assim, dizer não, você tira um peso na hora. Você fala assim, não fiz, não ganhei aquela grana, mas quando entrar um outro e for legal, vai compensar. E isso te ajuda a te posicionar e daqui a pouco vai diminuindo, não. Porque as pessoas que chegam até você são as que já sabem que você faz daquele jeito. Já ninguém chega pra te mudar. Mas enfim, fora a filosofia. A 6 em 1 rolando, fazendo muita coisa. E a gente sempre criando e inventando moda. Fazendo um documentário, fazer isso. Veio a Mark III. A gente falou assim, vamos comprar essa câmera, porque a gente, né, é legal pra produtora, né, porque a gente queria testar e tal. E no dia que a gente queria testar, quando a gente comprou, a gente queria testar, tava chovendo pra cacete. Chovendo. A gente falou, caraca, como é que a gente vai fazer imagem? A gente louco aqui pra testar. A Carol falou assim, pô, vamos pegar aquela comidinha que a gente faz, vamos gravar, pra gente ver como é que a câmera se sai. Botamos uma lentinha lá, na época tal, gravamos e subimos no YouTube. Isso aí. Pra galera do meio, pra nossos amigos do audiovisual, falou assim, olha aí, a imagem da 5D, quase ninguém tinha acabado de chegar. A gente deu sorte de comprar logo na época que lançou. Subimos, cara, passou uma semana e pouco, sei lá, tinha 1000 views. E a gente falou, pô, legal, mas além do que a gente esperava, porque assim, né, 1000 views no YouTube há 2, 3 anos atrás pra um canal X. Que não existia? E aí os amigos, não, faz uma outra, pô, ficou legal essa coisa da comida, faz uma outra comida e tal. Fizemos um segundo vídeo. E aí, cara, que também, aí que eu digo que foi esse ponto de virada, foi quando o nego virou e falou assim, mas peraí, esse segundo vídeo ficou legal, que aí já era uma galera além da galera do vídeo. Assim, pô, ficou legal, mas vocês não se beijaram no final. Porque no final a gente come e deu um beijinho. Então assim, mas é pra mostrar a comida. E cara, a Carol teve insight e falou assim, Duca, cozinha pra 2. A gente tem que fazer, nossa realidade é essa, a gente não tem fogão mesmo, a gente faz comida do jeito que a gente inventa aqui, adapta, tal, vamos cair dentro disso. E o resto é história, aí cozinha cresceu e nessa época também tinha audiovisuando. Aí acompanha o canal lá, passa o canal pra galera. youtube.com/cozinha pra 2 e tá no GNT também, passa durante a programação há mais de um ano. E vai até 2019, pelo menos nesse contrato que a Carol fala assim, ó, a gente não pode terminar até lá. Mas tá passando pra quem quiser ver na TV e no YouTube também, no youtube.com/cozinha pra 2. Bacana, legal. E assim, é difícil a gente falar sobre erros que aconteceram no meio do caminho, porque com certeza foram inúmeros. Lógico. Mas você acha que é válido algum que você comentou que de repente vale a pena alertar quem tá ali? Olha, como você disse, fato, existiram vários e é até difícil identificar, porque aí de repente você corrigiu de uma certa forma e aí você não identifica aquilo como erro, e sim como de repente uma etapa do processo, né, que eu prefiro encarar assim. Mas eu acho que o grande erro que eu não cometi, que eu acho que essa que é a lição que eu aprendi com pequenos erros, para não dizer que eu não tenho um erro gigante, assim, eu acho que o erro que eu tinha mais medo de cometer e não cometi, era o famoso dar o passo maior que a perna. A gente, na 6 em 1, a gente teve muitas oportunidades de fazer trabalhos muito grandes e de muito valor. E a gente sempre honrou na 6 em 1, cara, pagar muito bem, porque a gente sempre procurou profissionais mais qualificados. Então, assim, no meu caso, eu não queria só um câmera. Eu queria um diretor de fotografia que sacasse um pouco de áudio e tivesse um equipamento. Então, esse cara não poderia receber X, ele tinha que receber 5X. Eu sempre honrei isso. E por isso a gente conseguiu manter o nível de trabalho bacana que a gente sempre conseguiu botar no mercado. E o passo maior que a perna entra onde? Dentro daquela produtora, de repente no começo, entrar um trabalho de 600 mil reais é muita grana. Sim. Só que muita gente aí que está assistindo, de repente se liga que esse cliente que paga 600 mil reais aqui num valor X, ele paga 60 dias depois, ele paga 90 dias depois, ele paga 50. E a gente, como produtora, tem que chamar essa responsa pra gente para pagar você, enquanto a galera trabalha, e isso era uma regra nossa, assim. Se eu vou receber em 60, o meu trato com o meu diretor de fotografia não tem nada a ver com o cara que eu receber. Eu poderia até falar, César, vou receber daqui a 60 dias. Você topa? Beleza. Mas se você falar assim, cara, não dá, meu trabalho é assim, eu recebo semana que vem. Eu vou te pagar, independente de eu receber ou não. Certo. Então, quando eu digo passo maior que a perna, a 6 em 1, ela sempre entrou em trabalhos que ela podia dar conta se desse tudo errado. Certo. Então, é como se eu dissesse esse exemplo de 600 mil reais assim, eu tenho esse dinheiro, porque se der merda,
Eu tenho que ter ali uns 400 para pagar todo mundo e sair limpo. E isso dava uma dimensão do meu tamanho, não do trabalho realizado, mas até onde eu podia andar. Então acho que eu vejo muito no mercado as pessoas por inexperiência, por vontade, até pela ousadia dele mesmo, querer arriscar, fazer coisas. E às vezes depois porque as merdas acontecem, cara. As merdas acontecem. E aí depois que dá, você não tem como resolver. E, cara, na minha opinião, deitar a cabeça no travesseiro, devendo, ou desesperado esperando dinheiro, ou o cara te queimando no mercado, isso, eu acho que é tudo que você constrói acaba nesse momento. Então, não sei se eu estou conseguindo construir todo o discurso, mas o que eu quero dizer é isso, assim, acho que a primeira coisa é o cara saber que se ele vai fazer um trabalho, ele tem que estar, obviamente, apto tecnicamente para fazer aquilo, e se ele precisa investir naquele trabalho para receber depois, ele tem que ter algo que ele possa fazer depois, ele tem que ter um recurso, a casa, a mãe, eu sei lá o quê, para ele honrar com as pessoas que ele trabalhou. Porque uma coisa que a gente, graças a Deus, ouve até hoje, quando encontra algum câmera, filmmaker, enfim, diretor, editor, e que trabalhou com ele, falou assim, cara, época boa que a gente trabalhou junto, hein, cara, recebia, porra, à vista na época, mais do que o mercado pagava. Então isso pra mim não é nenhuma onda, é tipo assim, pô, que bom que eu pude proporcionar isso pras pessoas, porque isso sempre tinha no trabalho. Então, eu acho que de erro, eu preferia dizer esse que eu não cometi. Eu cheguei muito perto. Eu cheguei muito perto de cometer. Foi quando eu tomei essa lição, foi quando eu entrei num trabalho mais ou menos num nível desse, e de repente era uma coisa de pagar em 60 dias, e eu tinha feito um empréstimo. Eu acho que vai ter alguém que se identifica com isso. Porque assim, eu fui lá, era um trabalho, sei lá, 200 pau. Eu peguei 130 pra pagar daqui a 90, porque o cara ia me pagar em 60. Cara, o cara atrasou. No dia 58 o cara falou assim, olha, eu vou precisar de mais 60 dias. Eu falei, bom, eu tenho 30. E aí já começa o desespero, porque assim, como se levanta 30, 50 pau? Eu não tinha como. Já tinha feito isso. E a gente começou a correr atrás, e aí você começa a ficar desesperado, porque assim, os juros de 150 mil, por exemplo, era, sei lá, 4 mil por dia, sei lá quanto era. Mas era uma coisa que assim, a gente sentou e falou assim, cara, a gente não vai ter como dar conta disso. A gente chegou no limite, e aí, graças ao bom Jesus, menino, o cara pagou no dia 89, e no dia 90 eu fui lá e paguei, e assim, e aquilo foi, o que eu te digo, foi o murinho do erro. Foi quando eu falei assim, ali eu tive a maior lição sem ter pago por isso, entendeu? Passado. Então, fora as coisas técnicas, checar a bateria, as coisas principais que acontecem de erros básicos, mas eu acho que para uma carreira de uma produtora, de um profissional, ele tem que saber onde ele pode se meter. Não tenha vergonha de dizer assim, ó, eu não sei fazer isso. Minha produtora não é capaz de dar conta desse trabalho. Sim. Isso, lembra que eu disse do aprender a dizer não? Acho que esse é o grande lance. De saber dizer não, cara. Saber onde você está se metendo, saber se você pode. E óbvio, ter uma dose de risco, porque assim, também esse trabalho eu consegui porque eu arrisquei. Eu não poderia pegá-lo. Talvez hoje eu pensasse assim, quer saber? 200 pau, mó trolha, não vou entrar. Entendi. Mas na época foi isso que me ajudou a crescer como produtora, mas foi ali no limite e já serviu de lição para que eu não caísse de novo, porque é muito comum. As pessoas crescem, as pessoas chegavam pra gente, é muito comum ouvir isso. Pô, vocês estão crescendo, cresce mais, aluga uma sala e contrata mais gente. Mas a 6-1 sempre teve como meta nunca crescer pro lado, assim. Nunca pegar um escritório com 10 cabeças, com recepcionista, com atendimento. A gente sempre pensou em crescer assim. A gente sempre focou na gente, por conta da gente dar conta da maioria das etapas do processo Sim. todo. E a gente pensou em crescer o nosso valor. Então, se minha diária era 100, virou 500, virou 1.000, virou 2.000. Pra mim era mais interessante eu ter isso e trazer pessoas legais do que eu continuar ganhando meus 100 e ter 50 pessoas trabalhando pra mim, ganhando 30. Isso pra mim nunca fez sentido. Então, assim, Entendi. Pense sempre em modelos menores, assim. Você precisa de tanta gente em volta, sabe? Você precisa de tanto custo. Não é melhor você investir em pessoas melhores, mais capacitadas, né? Vamos dizer assim, mais completas, porque você pode pagar bem os caras. E, de repente, com 3, 4 pessoas ao invés de 12, você tem um trabalho tão ou mais legal que aquele outro, que é um cara que senta na cadeira, dirige tomando champanhe, que nunca pegou numa câmera, que tem a gostosinha que fica no Instagram, e aí tem o outro, tem 2 câmeras se fudendo ali pra gravar, pra ganhar do 100 prata. Sim. Então acho que esse modelo, acho que ele já tá caindo, assim, eu já considerava isso uns 2, 3 anos atrás. Hoje, então, acho que com a coisa das câmeras pequenas e tal, cara, eu acho que vocês têm que pensar nisso, assim, pensar em melhorar, dar conta do processo sozinho, ou trazer mais 1 ou 2 pessoas que consigam fazer aquilo tudo. E quando você precisar, você traz mais gente, mas não ande com tanta gente, tipo mochila, né? Uhum. Quanto menos peso você carregar, eu acho que é melhor. Bacana. Você falou agora do momento atual, certo? Tipo, agora talvez o esquema seja esse.
pro pessoal que tá ali, às vezes, o momento vai ser daqui 5, Sim, daqui 10. sim. Você consegue enxergar alguma coisa que, porra, esse mercado ou esse formato de trabalho é legal pra pessoa, de repente, olhar pra lá? Às vezes a pessoa tá meio perdida, grava casamento, grava evento, grava videoclipe, sei lá. Cara, óbvio que eu não vou bancar o visionário aqui, não tem como eu saber o que vai acontecer, até porque hoje eu tô onde eu queria estar, mas eu já não quero mais estar aqui. Eu acho que é exatamente isso, assim, eu sempre pensei, eu e a Carol, em a gente ter a nossa produtora e a gente teve, e depois a gente pensou em ter o nosso trabalho e a gente teve, depois a gente pensou em... Mas eu nunca pensei que eu seria o meu maior cliente, e hoje a gente é. Mas a gente não quer parar aqui, a gente quer continuar fazendo coisas e tal. É lógico que eu estou, talvez, nessa fase, não estou dizendo que eu não vá voltar ou daqui pra frente, como a gente estava falando aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem migrado para cada vez ser mais autoral, não estar num mercado, né? O meu mercado é o de criar o meu conteúdo e que compra o meu conteúdo, não é mais como fornecedor, como produtor, prestador de serviço, né? Assim, grosso modo, é meio que isso. Mas eu acho, cara, que a base é gente. As pessoas estão sempre ligadas em equipamento, em estrutura, em conhecimentos gerais, mas assim, cara, eu acho que quanto mais as pessoas investirem nelas, seja o cara que quer gravar e editar, investir nele, ou ele contratar pessoas que são mais capazes, acho que isso é uma semente boa para qualquer situação, vamos dizer assim. Eu acho que, melhor dizendo, eu acho que se você que não sabe se o que você está fazendo é legal, primeiro assim, faça, porque você só vai saber depois. Eu acho que é difícil você tirar essa conclusão enquanto você está fazendo. Mas o grande lance é você sempre olhar para você. Pô, eu estou fazendo casamento, por exemplo. Eu preciso de mais gente? Eu não preciso? Eu posso fazer sozinho? O que eu posso melhorar? Será que o meu casamento é diferente dos outros? Porque no fim, a essência do profissional é que vai levar ele para qualquer lugar. Não é a câmera, não é o tipo de trabalho. Independente, cara. Tem gente que faz casamento que é maravilhoso, vive feliz, faz o casamento do jeito dele pros noivos. E nem é o casamento dele, ele tá fazendo do jeito dele. Tem profissionais que fazem para empresas do jeito que ele quer. Então assim, mas por quê? Porque esse cara, ele sabe o que ele quer enquanto formato, estrutura para trabalhar. Eu acho que isso define mais do que a área. Porque desde meus tempos de músico, e hoje na produtora, quando a gente tinha produtora, a gente nunca olhou para uma área. Depois a gente se fechou mais para comida, porque foi o que rolou mais e era mais próximo do que a gente estava fazendo, e a gente decidiu ficar ali. O cara que está começando, ou que de repente está no meio da carreira ali, já há um tempo na carreira e não sabe se está fazendo certo, se está na área certa, ele tem que olhar para ele, cara. Assim, independente de em que área ele vai atuar, se é fazendo shows, se é fazendo casamento, se é fazendo institucional. Se é daqui 5 ou 10 Se é daqui a 5, 10 anos, onde ele vai estar, eu acho que assim, independente de onde ele vai estar, ele tem que estar mais completo do que hoje. Isso vai fazer ele um bom profissional para qualquer área. Então assim, é uma resposta meio conceitual, filosófica, mas eu acho que eu nunca me preparei para uma área. Eu sou um cara que eu nunca, assim, fora a música, como videomaker, como filmmaker aqui com a Carol, com a produtora, a gente nunca olhou e falou assim, a gente quer fazer isso. A gente quer fazer comida. A gente sempre estudou, aprendeu, fez tudo o que a gente podia fazer e foi se identificando com algumas coisas. Mas o que era o mais importante era saber se eu estava entendendo legal de direção de fotografia, se eu estava entendendo legal de edição, se ela estava boa no roteiro. Tanto que agora a gente está numa fase que, para resumir o que eu acho que você quer dizer, para daqui a 5 anos, a gente está com planos de voltar a estudar algumas coisas, se especializar em algumas coisas. Então, por exemplo, eu fiz bastante coisa de música, gravo disco, edito, mix, faço o que tiver que fazer, mas eu acho que eu tô agora precisando de fazer um curso mais aprofundado de trilha para cinema. Entendeu? E mixagem para cinema, né? Gravação de grandes orquestras, ou seja o que for para cinema. Então, eu vou estudar isso, mas assim, eu vou trabalhar para cinema? Não sei, eu gosto. Eu faço documentário com a Carol, tem a ver com o meu trabalho. Se vai sair um filme daqui a 5 anos, eu não sei, mas eu estarei preparado. Então a Carol é a mesma coisa, ela fez faculdade de jornalismo com especialização em roteiro. Se você tiver a sorte, você vai estar preparado. Ou se você olhar, porque a sorte às vezes você vê onde ela tá. E você pode ir atrás, só que você tem que andar, você tem que caminhar. Ela agora, por exemplo, quer se especializar em roteiro para documentário, porque a gente faz documentário, ela quer fazer um documentário novo, a gente tá pensando em umas coisas fora do Brasil e tal. Eu falei, cara, eu vou estudar, vou me aprofundar nisso, para eu estar preparada para o que vier, assim, a não ser que você saiba muito, assim, você fala assim, cara, eu quero trabalhar com música e tô fazendo casamento. Aí, meu amigo, sai do casamento e vai pra música, porque assim, dependendo, você já não tá no casamento ganhando bem.
Você acha que tá ali, tá se virando, que o casamento tem toda sexta, sábado, domingo, mas, cara, de repente você consegue pegar 2 shows legais, você ganha a mesma grana do casamento. Enfim, se você já sabe o que você quer diária, vai nela. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, para que você esteja preparado para frente, para daqui o que os novos tempos vão dizer, se as câmeras, se o modelo de produtora, é você profissional que tá cada vez mais preparado. Porque eu senti isso, só para concluir a pergunta, quando em 2009 a gente começou a gravar na Band com HDCLR. Ok. Chegou uma tecnologia nova, né? Ficou disponível, aí todo mundo olhando, falando, nossa, que é aquela cara de cinema, aquele look, que é 1.2, que é isso, papapá. Quando a Carol começou a gravar lá, os câmeras que trabalhavam lá se sentiram intimidados, falaram assim, pô, mas que é isso, chegando com câmera, fazendo babá, mas assim, ela já estava preparada para o que estava por vir. Não é que ela queria que a televisão fosse assim, que o novo modelo fosse assim, acessado, ela foi atrás de uma tecnologia, aprendeu ela, adquiriu, vamos supor, e as pessoas é que não estavam se preparando, as pessoas queriam ficar com aquela mesma camerona gravando lá, pra cá, e viram aquilo como um problema. Mas assim, não é questão de área, porque ela gravava entretenimento, então ela fazia tudo. Ela fazia teatro, evento, exposição, um monte de coisa, mas ela falou assim, cara, eu quero ser a pessoa que entrega essa imagem, eu quero ser a pessoa que conta a história desta forma. Acho que é isso que a gente tem que estar preparado. E aí o que vier, malandro, você vai estar pronto. Acho que independente se é daqui a 2, 5 anos, 10 anos... Polícia, alô, polícia, centro de São Paulo. Você tem que estar preparado pro que vier, assim. E, obviamente, decidir a área. Hoje a gente tá voltado pra gastronomia e documentário que é a nossa veia ali, da Carol, a minha parte da música, mas, né, eu acho que... Difícil dizer como vai ser o mercado, mas se você estiver preparado, vai ter lugar pra você. É isso que eu sempre quis ver. Quando a gente mudou pras câmeras, o que a gente mais tinha dificuldade era encontrar alguém que já gravasse com a HDCLR. Porra, aí tinha assim, São Paulo eu encontrava 8 caras, 6 caras. Todos trabalhando, não conseguiam pra trabalhar, independente da área. Às vezes eu queria fazer um vídeo pro Terra, queria fazer um vídeo de um fashion film que fosse, não tinha o cara. Aí quando eu encontrava um cara que era preparado pra trabalhar com aquilo ali, que sabia contar histórias, tinha um olhar legal, eu chamava esse cara e ele fazia o vídeo que eu precisava, entendeu? Então acho que é meio por aí, acho que o foco é em você. Uma coisa que você falou agora era sobre estudo. De repente voltar a estudar e tal. Você acha que a faculdade, ela é bacana, ela é fundamental? Cursos são mais legais? Não? Os dois fazem parte? Então, cara, eu vou botar no ar aqui uma coisa polêmica. Você falou, agora tocou num assunto polêmico. Eu não fiz faculdade. Certo. Tá? Eu não estudei nenhum curso longo. Eu sempre fui um cara autodidata, sempre corri atrás desde os meus, molequinho, como eu disse pra você antes da gente começar a gravar, que eu já tocava e mexia no computador, tal. Mas eu acho que é importante sim, é lógico. Eu acho que, mesmo sendo autodidata e tendo aprendido muita coisa, porque eu sempre fui cabeçudo e blá blá blá, eu também gostei muito quando eu tive professores ou alguns cursos curtos, que eu aprendi aquilo que eu queria em menos tempo. E não só isso, eu trocava experiência com uma pessoa que já era do mercado. É a mesma coisa quando alguém vem perguntar pra mim, Duca, mas pô, quando você pega a câmera aqui e faz isso, pô, o cara aprende ali num papo, um negócio que às vezes ele sozinho em casa ia demorar. Então acho que sim, a faculdade ela é muito importante, eu acho que não só na questão do conhecimento, como na questão da formação do caráter do cara ali. Acho que todo mundo que passou por faculdade, eu sinto uma invejinha em parte de eu não ter tido aquele, fora o lado do estudo, mas aquele momento faculdade da vida. Eu acho que isso te ajuda a crescer, como ser humano, profissional, seja o que for, né? E eu acho que é lógico, se você ainda... Melhor ainda, se você souber o que você quer fazer, porque às vezes muita gente entrando por conta, molecada nova aí, por conta do pai, tem que fazer administração, tem que fazer isso, pô, mas eu quero gravar vídeo, mas não tem faculdade de vídeo, tem que entrar e tal. Eu acho que assim, se você souber o que vai fazer, é muito importante agora. No meu caso, que já corri por fora com algumas coisas, os cursos menores, os workshops são essenciais. Porque, e aí é que eu digo que é onde mora a sorte. Porque além de você estar lá aprendendo, se especializando numa coisa já objetiva, porque o que eu entendo da faculdade, e eu penso hoje, por que então eu não faço uma faculdade? Porque eu falo, pô, mas eu vou lá aprender, porque eu quero ir lá aprender isso, o cara vai me ensinar tudo isso aqui e tal. Tudo bem, é importante para que eu saiba aquilo ali com mais propriedade, mas será que no meu ponto eu preciso dar toda essa volta? Dá para eu viver sem aquilo ali, ou então pelo menos por agora e focar logo aqui, porque de repente minha necessidade urgente é essa aqui. E aqui são os cursos, são os workshops. Então, por exemplo, esses novos cursos que eu quero fazer de música, eu tô procurando especialização em trilha para cinema. Porque eu já sei compor, sei escrever partitura, sei ler partitura, sei mexer no computador, sei gravar violino, sei fazer, mas eu preciso saber como é que é, por que no cinema faz assim. Então eu vou falar com um cara que faz para cinema, para me dizer como é aquilo. Porque aí na hora que ele fala assim, quando você for escrever a pauta, tal, eu já sei do que ele tá falando. Então, no meu caso, para esse tipo de coisa, funciona muito. Talvez se eu for estudar uma outra coisa, eu tenho que começar do zero. Se eu for estudar After Effects, eu tenho que estudar do zero, porque eu sei de orelhada.
Então eu acho que se você está numa faculdade, ou se você vai entrar numa faculdade, não pense em ser mais importante um curso ou não. Eu acho que o curso ele é mais especializado. Sim. Acho que também não dá para ficar fazendo muito de cursinho. A minha faculdade, eu vou dizer que aquela famosa foi da vida, porque eu sempre fiz de tudo, corri atrás. Então, assim, eu investi todo o meu tempo que eu não estive numa faculdade em cima das pessoas que eu queria aprender, nunca tive vergonha de perguntar, mas eu fiz poucos cursos. Isso aqui. Tanto que agora que eu me sinto mais assim, na necessidade, às vezes quando eu vou conversar com o César, eu vou falar com ele de uma mixagem e falo assim, mas quando você pega a senoide do microfone que você grava com não sei o que, bababá, eu falo, caraca, mas eu sei do que ele tá falando, mas eu não sei muito bem. Por exemplo, um exemplo X aqui. Mas aí eu falo, não, tá, eu preciso me especializar agora nisso, porque eu já estou em contato com outras pessoas fazendo um tipo de trabalho que que eu necessito uma coisa mais apurada. Então, cara, estudar, seja na internet, lendo no iPhone, conversando com um brother, tirando dúvida no Facebook, estudar, correr atrás do conhecimento é essencial. Essencial. Agora, eu não poderia dizer que a faculdade é essencial, acho que ela faz parte desse pack. Então acho que o estudo, o conhecimento, seja ele como você vai resolver, ele é essencial. A minha briga com a Carol é meio que essa. Ela é totalmente acadêmica. Ela acha que é a faculdade, tem que entrar, tem que aprender, e o curso tem que ter 2 anos, que não sei o que, um curso de 6 meses não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas eu prefiro enxergar de uma forma global. Ela está entrando no conhecimento de uma forma, eu estou entrando no outra, porque o fim a gente tem que chegar no fim e saber. Tem que saber fazer, tem que estar apto a fazer o que você se propõe a fazer. Saquei. Você falou no meio do nosso papo sobre orçamento, que é um assunto polêmico. Muito polêmico. Pergunta que eu mais recebo no audiovisual, assim, vou cobrar R$300 pelo casamento, tá caro? Tá barato? Então, faço de graça, não faço de graça? Como que eu consigo atingir bons orçamentos? E aí, o que você tem pra dizer? Cara, é também uma pergunta difícil, mas assim, eu acho que, com a experiência que a gente tem hoje, eu acho que, hoje em dia, o mercado já não precisa mais fazer de graça. Eu acho que o fazer de graça era no meu tempo lá, que as pessoas estavam aprendendo criando a televisão, aí inventando a câmera de vídeo, há muito tempo atrás. E eu acho que a gente fazia para aprender junto com aquilo. Eu acho que hoje tem tanta informação à disposição, as pessoas têm dinheiro sim, os clientes, as pessoas quando querem fazer, elas fazem sim. Então acho que o de graça é um pouco arriscado hoje em dia. Eu acho que eu não falaria assim, ó, faz de graça para aprender. Eu acho que tudo tem que ter uma troca. Então assim, às vezes você não recebeu dinheiro, não é o de graça. Você pode ir lá e fazer em troca de um curso no lugar, ou em troca da câmera para você ganhar a câmera. Assim, tem que ter uma troca, porque assim, você vai entregar uma coisa pro cara. Ah, mas eu não sei quase nada. Então vai estudar. Óbvio que você pode colar comigo no audiovisuando e falar assim, cara, você não sabe nada? Vem aqui fazer comigo. Mas assim, você não tá trabalhando. Porque uma coisa que a gente faz no audiovisuando, vocês em qualquer lugar, é falar assim, César, pô, eu queria trabalhar com vocês mesmo que seja de graça. Eu falo assim, cara, então vou fazer o seguinte, eu vou arrumar uma coisa pra você fazer. Você vai ser meu logger, você vai ser meu atendente telefone, e você vai ganhar R$50, R$100, R$1.000 por isso. Porque assim, o vínculo do trabalho, acho que é a primeira coisa que a gente tem que aprender, pra você aprender a se posicionar. E aí você mesmo se cobrar pra saber, pô, eu tô merecendo ganhar dinheiro? Eu posso ganhar mais dinheiro? Por que eu devo ganhar mais dinheiro? Será que eu sei? Porque senão você fica naquela, tô fazendo de graça porque eu não sei, porque eu tô aprendendo. E aí o cara não te paga porque também você não sabe. E ninguém anda pra frente, e quem ganha, na verdade, é o cara que você fez serviço. E depois ainda fala, mas não ficou bom, mas é porque ele não sabe. Enfim, o conceito acho que é isso. Agora, pra partir pro orçamento, eu acho que vai, cara, caminhando com o seu crescimento profissional, assim. Acho que tudo que eu investi, tudo que eu fiz até hoje, é difícil mensurar, né? Quanto eu estudei, quanto eu trabalhei, quanto vale a minha hora. Então, assim, o que eu fiz, cara, quando eu comecei a trabalhar com vídeo, foi olhar o mercado. Vi na época uma tabela, quanto é para um câmera com uma HDCLR ir lá gravar? R$600. Então assim, malandro, tô começando, posso cobrar 500. Eu não vou cobrar 100. Vou cobrar 500. Mesmo que eu ainda não saiba, mas eu tenho que me colocar no mercado. Como câmera, eu sou câmera ruim, mas eu entrei. Entendeu? E a partir disso você começa a ter o teu juízo de valor ali, saber exatamente se você tá com uma entrega melhor que alguém, se você tá levando equipamento a mais, e se por isso, porque você leva um equipamento tem um custo maior. Sim. E cara, é fazer orçamento e mandar, e nunca mudar porque tomou um não. É aquela velha história, assim, a gente mandava orçamento no que a gente acreditava. Agora, eu tinha essa noção de mercado. Quando a produtora começou, de repente na época, vamos supor que um vídeo custasse 3 mil. E eu achei que meu vídeo também custaria 3 mil, não tinha feito nenhum. Mas eu falei, acho que vale 3 mil. Mandei. Teve sim, teve não, fiz outro. Até um dia depois, um ano depois, eu falei assim, já tá valendo 4,5. Que agora eu chamei um cara pra editar e tal. E você vai mensurando, cara. O que eu dou em todo workshop, curso do audiovisual, que a gente fala é assim, crie a sua tabela,
uma tabela. Pra mim, ainda mais, né, eu tô todo corretinho, organizado, chato, eu assim, uma tabela. Porque aí, na minha dúvida, eu tenho a tabela. Porque a gente acaba pecando nisso. A gente não sabe, pô, mas o cliente é bom, quanto é que eu cobro? Quanto eu cobro? Minha tabela. Eu tinha uma tabela. Quando o Iguatemi me chamou, todo mundo falou assim, pô, Iguatemi, tu pode cobrar aí uma nota. Eu falei, pô, mas o meu trabalho vale 1.000, o Iguatemi vai valer 1.000. Pra mim, isso sempre fez sentido. Nunca fez, mas o Iguatemi eu vou cobrar 9. Isso nunca fez sentido na minha vida. Então, assim, era o meu trabalho e valia 1.000. Se hoje ele vale 10, ele vale 10. E se o Iguatemi vai pagar ou não, é outra história. Então, assim, faça a sua tabela, converse com amigos do mercado. E, independente do nível, tenta encontrar uma média de valores. Então, vamos aqui, que eu sempre falo para encurtar a história. Câmera. O câmera ganha entre 300 e 800 a diária. Certo. Pega a sua ali e bota 500. E põe. Põe 500. Óbvio, partindo do princípio que você sabe fazer um vídeo, sabe gravar, né? Você já sabe, você só não sabe quanto cobrar. É bem diferente. Então, assim, você já sabe. Então bota 500 e faz a tabela. Quanto custa para gravar, para editar, quantas diárias eu vou precisar para editar, se vai ter nota, se não vai, faz essa tabela e essa tabela ela vai te dar um valor. Você não precisa se preocupar, ela vai te dar. Às vezes você vai se assustar, você fala assim, nossa, o vídeo saiu 6.200. Saiu 6.200. Pô, mas é muita grana? Talvez sim. Ou então é pouca grana? Talvez sim. Mas aí você vai pro mercado e começa a aprender com esse valor, botando esse preço no mercado. Você bota 6.200. Pô, dá pra eu cobrar um pouquinho mais, porque eu acabei, em vez de uma diária, eu acabei precisando de 2 para editar. Então eu vou botar 2, mas vou diminuir o valor dela. Aí, malandro, acho que é meio de cada um. Mas eu sempre falo, vai na tabela. Porque essa coisa de dar preço pro telefone, acho que dá por 3,5. Porque eu vou chamar um cara. Aí depois você não sabe quanto custou o quê e você não tem como medir o seu trabalho. Não tem como fazer o valor ali do seu trabalho. Saquei. Cara, então é isso. Eu conversei com o Duca Mendes. Fala aí onde a galera acha o seu trabalho, que ainda não conhece. Eu, particularmente, que eu tenho que me vender primeiro nas redes sociais, @Duca Mendes em tudo quanto é lugar. Instagram, Twitter, blá, blá, pode falar comigo, eu respondo. A Carol Bissacaria fala que eu sou um saque 24 horas, 3 horas da manhã eu tô falando pra galera qual é o equipamento, qual que não é, que usa, que compra. Então fique à vontade para me adicionar no Facebook, em qualquer rede, que eu tenho o maior prazer em aprender com todo mundo. E agora, assim, tem minha produtora, que é a 61 Audiovisual, site 61.com.br, que ela tá um pouquinho pausada, só cuidando do Cozinha para 2. Mas para você conhecer o nosso trabalho, o que a gente faz hoje é youtube.com/cozinha para 2 e o Audiovisuando, youtube.com/audiovisuando. Um prazer, cara. Massa, valeu. Valeu, meu camarada. Obrigado.